você falou algumas vezes aqui que eu estava prestando com os amigos e tal. Qual a influência desses amigos de estar no meio de uma galera que estava prestando concurso? Esse meio você escolheu ele por opção ou foi conhecendo no estudo para concurso? Ficou sabendo que não estava estudando e foi se conectando? Alguns são assim, colega de faculdade. Que já tinha esse viés como você tinha. O Alex mesmo, a gente teve um concurso que nós fomos juntos. Fomos eu, ele, o Thiago Essado e o Paulinho Gesípolis, que depois faleceu. Nós fomos nós 4 para São Paulo, ficava no mesmo hotel, então a gente dividia a despesa. Mas o Alex é amigo meu de faculdade, a gente formou juntos. Né? Mas acaba tendo um vínculo muito grande. Que nesse meio, depois, você acaba tendo um vínculo grande com essas pessoas. Assim. Acaba conhecendo essa amiga que eu falei que não passou, depois, no seguinte, ela passou para juíza. Hoje ela é juíza. Como ela chama? Adriana. E ela era um caso muito semelhante ao meu. Porque ela tinha 3 filhos. Nossa. E ela era mais velha. Ela é mais velha que eu. Juiz também tinha isso na época. E ela não... Só que ela era já servidora do judiciário, ela era oficiala de justiça, já fazia muitos anos, ela tinha muitos anos de serviço público. Uhum. E ela tinha 3 filhos. Então, ela não passou. Ela fez 2 provas orais no Ministério Público, ela não passou nenhuma das 2. E no primeiro que ela fez da magistratura, ela passou. Está em São Paulo? Ela é de São Paulo? Ela é de São Paulo. Ela é juíza em Batatais. Olha só. E a outra que estava com a gente, que a gente foi junta, ela foi aprovada também. Nesse período, eu estava esperando o resultado do Ministério Público Federal também. Eu desisti do concurso, nem esperei, porque eu falei, é uma coisa que depois eu vou ficar me questionando se eu vou para lá ou fico ficar aqui, tentada. Né? Então, eu desisti. Essa minha amiga, ela passou nesse, ela também estava prestando no Ministério Público Federal, a gente estudou juntas. Estudou juntas assim, né? Cada um na sua casa, mas na mesma batalha. Mas era na mesma contemporâneas, né? E ela passou no São Paulo e passou no Federal. Ela foi para o Federal e depois ela faleceu, faz uns 3 anos, 4 anos ela faleceu. Mas fomos aprovadas juntos. Ela foi eu que dei a notícia para ela que ela tinha sido aprovada. Ah, é? Essa foi. Foi sim. Mas acaba que aqui em Franca não tinha o cursinho. A gente acaba ficando muito amigos, assim. Alguns foram estudar fora, fizeram um cursinho em São Paulo, outros faziam Ribeirão. Mas como você cria um vínculo, então acaba fornecendo material. Tinha o oral que eu passei, o primeiro que eu não fui aprovada, aqui de Franca, nós somos em 3 aprovados para fase oral. Foi eu, a Ana Cristina e o Paulinho. E nenhum de nós 3... A Gesípolis. Ah, tá. Ele faleceu no acidente também. E a Ana Cristina, ela passou no Ministério Público Federal. E quando ela passou, ela me passou todo o material que ela tinha algumas apostilinhas que ela tinha do Ministério Público Federal. E ela foi aprovada e ela pegou e me entregou esse material que ela tinha, né? Que naquela época valia ouro, né? Hoje material é uma coisa muito fácil. Né? Porque ela me entregou aquilo lá. E aquilo eu aproveitei bastante. Ela me deu os livros. E era engraçado que ela falava assim... Durante a faculdade, tinha um professor que ele falava assim, gente, leiam a lei. E com a Ana Cristina, um dia nós fomos encontramos numa prova junto, né? E aí eu falei, eu estava lendo durante a noite, eu lia no dia da prova, eu tinha um hábito, no anterior até na hora da prova, eu lia a Constituição Federal inteira. Eu lia inteira. Era uma coisa assim que eu começava a ler, eu relia. Porque na Constituição Federal não só na matéria constitucional, mas ali tem matéria de administrativo, processual, civil. Então eu falava, eu tinha esse hábito. Aí eu comentando com ela, ela falou assim: "Nossa, você lê texto de lei?" Eu falei: "Nossa, eu leio tudo, eu leio o código e tal, né?"
E ela começou a ler e ela foi aprovada depois. Aí já ela mudou. falou, Tá vendo? e aí ela falou para mim, falou assim, ó, eu passei a ler a lei também, eu não fazia isso. E aí ela passou, né? E é engraçado porque sempre tem isso, né? Isso é um erro estratégico, né? Porque cai tanta coisa com letra de lei e cai até hoje, né? Nos concursos. Sim. A primeira fase é muito letra de lei e tal. E às vezes a pessoa... Por isso que eu acho que o meio, né? O meio das pessoas que você tá faz muita diferença. Você vê que a maioria dessas pessoas que estavam próximas, claro, vai ter gente que ficou pelo caminho, mas tá em contato com um concurseiro que está estudando de verdade... te motiva, você cria até uma certa competição, porque essa é a real. Tem uma competição ali, eu falo que é uma competição, né? Você coopera, mas você também está competindo. E é aquela história, pô, o fulano foi bem em tal prova, nossa, eu preciso estudar e tal. E tem aquela... E tá no meio de pessoas que estão nesse mesmo projeto, naturalmente faz com que você comece a acreditar. Você vê alguém passar, é um negócio que parece que está muito distante. Né? Você começa a respirar isso. Então, você tá vendo aquilo ali o tempo inteiro, eu falo. Quer emagrecer, começa a seguir nutricionista, entendeu? Porque você começa a ver aquilo ali o tempo inteiro, você vai melhorando. E é a mesma coisa com o A gente é produto do meio. Se a gente está num a meio média de pessoas... das 5 pessoas que a gente convive. Mas nem só isso, né? Mas é engraçado, porque essas pessoas, assim, me viam e sabiam ali que eu tinha potencial para passar ali. Mesmo que era uma idade diferente, era de uma situação familiar totalmente diferente, eles sabiam que eu tinha um potencial. Mas a grande maioria, até família, muita gente, principalmente pessoas conhecidas, né, olhava e menosprezava, olhava assim, como que ela está fazendo, Louca. né? O que ela está fazendo? Quem que ela pensa que ela é? Quem que ela pensa que ela é? E quando eu fui aprovada, aconteceu um negócio muito interessante. Que as pessoas olhavam assim, mas se ela passou, eu também passo. Virou. Aí eu referência. Não, muita gente voltou a estudar, foi fazer faculdade, porque se ela passou, eu também passo. Consigo, claro. E olhava. Mas isso é uma coisa, eu falo em relação à crença, né? A gente, para conseguir um resultado desse, você tem que ter um tripé. Você tem que ter a capacidade técnica, o estudo e tal. Você precisa ter a parte de mentalidade de acreditar que aquilo é possível. Isso. E muitas vezes na sua história você acha, pô, não sei se dá para mim passar, não sei se eu sou capaz, tal. Só que aí quando você vê alguém numa situação mais difícil que a sua passar, aquilo mexe com a sua crença, do ponto de você falar, pô, mas se ela passou, talvez eu consigo também. Por que eu não vou conseguir? Então, às vezes, a gente tem que ver alguns exemplos de pessoas que passaram em condições mais difíceis para você olhar e falar, caramba, essa pessoa... né, enfim, estava numa condição mais difícil do que a minha. Se ela passou, eu também passo. Sim, e assim, eu tinha um histórico familiar que as mulheres normalmente ficavam em casa. Ou, se trabalhava, eu trabalhava no comércio da família. Eu mesma, eu trabalhava numa indústria de borracha. Quando eu fui casar, no local não trabalhava mulher casada. Então, eu saí para casar. Eu saí daquele trabalho para casar. Que doideira. E todas as mulheres assim da família, era nesse sentido, ou algum comércio da família, ou em casa. Quando eu fui estudar, gerou uma coisa assim, até uma coisa mal-estar, assim, será que ela está procurando alguma coisa diferente? Até meio que suspeito, assim, até meio suspeitando, né? E aí criava, às vezes, assim, isso criou até no meu núcleo familiar algumas dificuldades, porque às vezes assim as pessoas traziam até uma certa maldade dentro da minha casa. E aquilo, conforme eu fui estudando, porque eu sempre gostei de estudar. Quando eu parei, não era uma coisa que eu parei porque eu queria, era por uma necessidade ruim, desfavorável daquele momento. E eu sonhava que eu estava voltando a estudar. Então, eu voltei a estudar e continuei. E isso gerou algumas coisas, porque algumas outras pessoas da família que tinham aquele histórico que voltaram a estudar. Formaram. Mexer pelo exemplo, né? De crença mesmo, não é de crença. Mas é um paradigma, né? Que a família toda, ninguém estuda e aí... Repetição. É aquela história, né? Você vai olhando... Padrão. Você vai olhando para as pessoas da família e ninguém se destaca
né, pelo conhecimento ou por estudo. Às vezes alguém acertou alguma coisa, tal, tem uma empresa, enfim. Mas ninguém venceu pelo estudo. Isso eu vivi também, essa realidade de olhar e falar, não, ninguém venceu pelo estudo, ninguém passou em nada, não tinha ninguém nem com nível superior e tal. Então você olha e eu brinco, tudo é mato. E aí, quando alguém começa a desgarrar, ela serve de exemplo para os outros. Para quem quer pegar exemplo. Porque tem gente que vai achar que não. Mas para ela era mais fácil, porque ela sempre foi inteligente. Mas para ela é mais fácil, porque também a mãe dela fez isso. Aí acham e inclusive teve aqueles que tinham aquele pensamento assim, nossa, se ela conseguiu, eu também consigo, que era difícil. E outros assim... Se ela conseguiu, até eu consigo. Que era coisa assim, então é fácil. Tipo, diminuindo a vitória. E assim, é óbvio que só passou dessas pessoas quem realmente se esforçou e colocou. Porque não tem uma fórmula mágica, né, gente? Pra gente ali, que nem no meu caso que eu falo, que eu estava estudando ali, assim, que não tinha um facilitador, é muito difícil. É um negócio que realmente não tinha um facilitador ali na ocasião, né? Sim. Mas aí você falava para as pessoas assim, acabam menosprezando mesmo. Então não trabalha, né? Então você não trabalha, como que você não faz nada? Né? Você só estuda. E seu marido, ele apoiou desde o começo? Apoiou. Você estudar e comprou o sonho? Meu marido, ele foi prestar concurso, quando ele terminou a faculdade, ele prestou concurso para juízo do trabalho. Quando eu comecei a prestar, que logo no início, assim, eu já passei na primeira fase, tinha passado nesses 2 de analista, ele parou de prestar o concurso, foi advogar, porque aí ele precisava trabalhar. Bancar. Para poder... suprir essa necessidade. Nós tínhamos a farmácia até determinado ponto. Ficamos com ela. Quando foi em 2001, nós resolvemos, ele advogava e tinha farmácia. Então, a gente tinha que ir ali intercalando. Então, às vezes, ele precisava sair para advogar, eu ficava na farmácia no lugar dele. Então, a gente fazia essa troca. Estudando no balcão? No balcão, mas muito, todo mundo... Já imaginei ela no balcão estudando. Todo mundo, assim, me via no balcão estudando. Eu ficava no balcão, estudei muito no balcão da farmácia, né? Então, e a gente intercalava. Mas aí, em 2001, a gente resolveu vender, vamos fechar. Vendemos, assim, Para ficar livre. Não, para ficar livre. Pra ficar livre. Quase que se aperta um pouquinho, paga para levar. Exato. E aí, a gente entregamos a farmácia ali, porque aí a gente falou, não, a gente vai viver do direito. Nós vamos viver do direito, né? Mas... você vai aprendendo muito. Né? Olha só, isso aqui que você assistiu é só um trechinho do Brabocast. Esse episódio completo ficou muito massa. Eu vou deixar aqui para você nos comentários e na descrição o link completo. E não se esqueça também de se inscrever no canal do Brabocast se você quer ser aprovado, quer ver histórias inspiradoras. Esse é o lugar para o concurseiro. Então já clica também no se inscrever e vai lá assistir o episódio completo.